CNUMAD. Essa sigla diz alguma coisa para você? E se eu traduzir essa sigla como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento? Melhorou? E se eu disser Eco 92 ou Rio 92? Agora sim! E você sabe que esse evento tão importante para todas as lutas em prol do meio ambiente completou 25 anos agora em 2017? E que a questão ambiental é um dos temas mais presentes no Enem e nos vestibulares desde a sua ocorrência? As convenções, conferências, tratados, cartas de intenções e tudo que diz respeito à luta pelo meio ambiente são o tema desse resumo de aula. Quando se fala das iniciativas das Nações Unidas para discutir e buscar soluções para as questões ambientais do planeta, o pontapé inicial a ser analisado, sem dúvida alguma, é a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972. E é bom deixar claro que em toda conferência, toda convenção, há sempre um documento que registra tudo o que foi debatido e as propostas que saíram dali. No caso de Estocolmo, em 1972, saíram basicamente duas propostas. Uma delas veio por parte dos países desenvolvidos e dizia respeito a uma tentativa de frear a todo custo o desenvolvimento, principalmente do ponto de vista industrial. É como se os países desenvolvidos reconhecessem o quanto detonaram o meio ambiente e de repente chegassem à conclusão de que era melhor que os demais países do mundo não se desenvolvessem. Por outro lado, vem uma resposta dos países em desenvolvimento, que é a ideia do desenvolvimento a qualquer custo. Afinal de contas, esses países acreditavam que não eram eles que deveriam pagar pelas irresponsabilidades cometidas pelos países desenvolvidos. Mas é bom lembrar que a gente está falando dos anos 70, uma época em que a preocupação com a possibilidade da destruição imediata do planeta a partir de uma guerra nuclear era muito maior do que com a possibilidade de destruição do ambiente, do planeta a longo prazo. E isso fez com que esse debate ficasse para segundo plano durante muito tempo. Até que em 1987 surge um conceito que é talvez o mais importante para todos os debates a respeito do meio ambiente até a atualidade, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. A ideia de desenvolvimento sustentável surge a partir do chamado Relatório Brundtland, ou Relatório Nosso Futuro Comum. E o que seria exatamente esse conceito de desenvolvimento sustentável? Segundo esse relatório, ele é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então a ideia básica é desenvolver agora, garantindo para as próximas gerações a possibilidade de seguir em frente com o seu próprio desenvolvimento. Talvez a gente esteja tratando aí justamente de um ponto de equilíbrio entre a ideia de desenvolvimento zero e de desenvolvimento a qualquer custo, que surgiram lá em 1972. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável vai dar as caras mesmo logo depois do fim da União Soviética e da Guerra Fria, na Conferência do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. O Rio de Janeiro virou uma loucura total, já que a cidade recebeu líderes de todo o planeta e a preocupação com a segurança foi um ponto fundamental. É muito comum quando você faz uma busca no grande oráculo a respeito da Rio 92, aparecerem imagens de soldados do exército pelas ruas do Rio de Janeiro, até mesmo de tanques e canhões apontados para os morros, para as comunidades. A cidade se tornou uma das mais seguras do mundo, mas usando daquele jeitinho, né? A ideia foi simples. Pega o morador de rua, pega tudo que torna a cidade feia e empurra para o outro lado da Baía da Guanabara. Joga tudo em Niterói. Grande ideia. Na época o presidente era o Fernando Collor de Mello e temporariamente a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, ou seja, o Rio voltou a ser capital durante algum tempo, já que ele precisava seguir em frente, né, com seus despachos como presidente da nação, enquanto recebia os chefes de estado do mundo todo. Mas o importante para a gente em relação ao Rio 92
além da confirmação desse conceito de desenvolvimento sustentável, foram os 6 documentos que saíram dessa conferência. Os documentos foram os seguintes, eu vou até usar uma colinha aqui porque a memória anda meio esquisita ultimamente. Bom, a Carta da Terra, a Declaração de Princípios sobre as Florestas, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e o documento que ficou mais famoso entre todos, a Agenda 21. Desses documentos, os que ficaram mais famosos foram justamente as convenções relacionadas à biodiversidade e às mudanças climáticas e a Agenda 21. E essa tratava das possíveis ações e resultados que seriam alcançados pelos países signatários no século 21. A partir de 1995, começaram a acontecer as Conferências das Partes, ou COPs, e a primeira foi realizada em Berlim, na Alemanha. Porém, das COPs, talvez a que tenha se tornado a mais famosa entre todas foi a COP3, que aconteceu na cidade de Kyoto, no Japão. Foi justamente nela que foi desenvolvido o Protocolo de Kyoto, uma carta de intenções e de ações para a redução do lançamento de gases estufa na atmosfera e, com isso, controlar o aquecimento global. E também é amadurecida aí a ideia de que as responsabilidades são diferenciadas e, por isso, as ações deveriam ser diferenciadas. E entre os países que não assinaram essa proposta estão Croácia, Taiwan e Estados Unidos. Em 2002 acontece em Joanesburgo, na África do Sul, a Rio+10, uma conferência que tinha como intenção avaliar os resultados das ações definidas em 1992 e propor novas ideias. Uma das coisas interessantes da Rio+10 foi a inclusão de questões que afetavam de forma um pouco mais direta as populações do mundo, como o combate à miséria, à desnutrição e o desenvolvimento de projetos que pudessem levar água e esgoto para populações pobres pelo mundo afora, reduzindo assim a incidência de doenças relacionadas a esses dois setores. Mas os resultados da Rio+10 não foram lá dos mais animadores. Uma das propostas, que seria o perdão das dívidas externas dos países mais pobres, não saiu do papel. Talvez o melhor resultado tenha sido aí algum avanço na questão do fornecimento de água potável para populações pobres. 10 anos depois, em 2012, acontece a Rio+20, dessa vez novamente, além de discutir as questões ambientais, discutindo também as questões relacionadas ao desenvolvimento humano, no entendimento bem mais amplo do que seria o significado de meio ambiente. Talvez por estar acontecendo ali dentro daquele período da grande crise econômica que se iniciou em 2008, surgem ideias como a da economia verde, levando à frente a ideia de nós revermos as velhas práticas produtivas e de consumo, intensificando aquela boa ideia dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar, e ampliando a noção de sustentabilidade a partir de seus 3 pilares: a sociedade, a economia e o meio ambiente. Como eu falei, é uma noção de equilíbrio muito mais ampla, muito mais abrangente, onde a ideia de sustentabilidade inclui também a noção de justiça social. E como eu falei da COP3 como a mais famosa de todas, uma outra COP que ficou famosa foi a COP21, que aconteceu em 2015 na cidade de Paris, na França. Dessa vez, aquela ideia de responsabilidades diferenciadas em relação às mudanças climáticas também se ampliou e se desenvolveu mais. Os 195 países signatários, dessa vez foi a Rússia que ficou de fora, estabeleceram metas flexíveis em que cada país definiria quais seriam as suas ações dentro daquilo que entendiam como sua responsabilidade e principalmente dentro daquilo que podiam fazer, que podiam investir para a redução do lançamento de gases de estufa. Inclusive, nesse acordo, os Estados Unidos estavam dentro. E foi justamente em relação a esse acordo que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que pretende retirar a nação, por considerar que as metas que foram estabelecidas na época do governo anterior, de Barack Obama, ameaçam a capacidade das empresas americanas de manter as suas margens de lucro. O que vai acontecer daí por diante a gente não sabe muito bem.
Afinal, o próprio acordo estabelece que os países signatários só poderão rever suas posições 5 anos depois da assinatura do tratado. O que no caso dos Estados Unidos aconteceu em 2016, um ano após a conferência. Bom, então eu tentei resumir da melhor forma possível os acontecimentos que geraram em torno dessas conferências das Nações Unidas para o meio ambiente, e com isso eu espero poder te ajudar a ter sucesso no Enem e nas provas que você tem para fazer aí pela frente. E se você gostou desse resumo de aula, eu te convido a assistir os outros vídeos de resumo de aula que a gente tem aqui no canal. Aproveite e antes de assistir ao próximo vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Assim você vai estar a par de todas as novidades que vão pintar aqui no canal Sérgio Oliveira Professor. Então por enquanto é isso, fiquem com Deus e até a próxima. É um dos temas mais presentes no Enem e nos vestibulares mais presentes no Enem e nos vestibulares. E é bom deixar claro que em toda a maior preocupação sem dúvida alguma não era com a possibilidade do planeta ser destruído. Nossa, que horror! Talvez a gente esteja tratando aí justamente de um ponto de equilíbrio entre a ideia dos. Talvez a gente esteja tratando aí justamente de um ponto de equilíbrio entre a ideia do desenvolvimento zero e o Talvez a gente esteja tratando aí. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável vai dar as caras mesmo no final da guerra. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável vai dar as caras mesmo. No entendimento bem mais amplo de qual seria o significado a respeito do que se. No entendimento bem mais amplo do que seria. Nossa Senhora Jesus!